Então, deixa eu chamar aqui o Marcos. Oi, professor. Tudo bem, Tá Marcos? me ouvindo bem? Tá Como é me que tu ouvindo tá? bem? O Tô bem, eu tô bem, tô bem. Hoje eu tô meio doente, mas que tô de boa. aconteceu, Marcos? Conta pra nós, hein? Fiquei doente. Também deu errado, né? Eu tenho que fazer hoje, primeiro dia. A minha sexta Aham. prova hoje. Tenho que fazer daqui a pouco. Vai fazer o segundo dia? Não, vou fazer o sexto outro dia. Era pra ser ontem, aí aconteceu que eu fiquei doente, né? Um monte de Aham. coisa. A prova ficou errada. Aí eu deixei pra hoje. Tá. Uhum. Tranquilo. Aí tenho, eu vou ter que fazer o PBLATM de 2021 e terminar de fazer o GPOM de 2022. Tá. E a aula também. Uhum. Perfeito, Eu, perfeito. eu É, também tenho uma das coisas que eu gosto de fazer, né, é tipo assim, que eu fazia no caso, né? Tipo assim, tu uma. fazer o TEC sábado e domingo. De segunda a sexta eu faço PBL ATM e aí eu fazia, por exemplo, na sexta de tarde ou sexta de noite, que provavelmente, por exemplo, eu trabalhava na academia. Então na sexta-feira o pessoal não vai na academia. Então, tipo, era 8 da noite, o pessoal já não ia mais na academia. Aí geralmente de noite ou de tarde eu fazia esse GPOM. Ou às vezes eu acordava um pouquinho mais cedo no sábado para zerar o GPOM. E aí eu fazia o TEC no sábado de tarde. E aí eu já não deixava acumular, sabe, conteúdo. É que na verdade, né, não é questão de acumular conteúdo, né? Porque muda a forma como é cobrado, mas é cobrado o mesmo conteúdo, né, Marcos? Sim, é isso mesmo. Professor, Travou aqui, Marcos. eu tenho outra dúvida. Eu tenho uma dúvida seguinte. Agora que eu estou indo pro meu PC, tá travando, foi? Tá me vendo bem? Tô me vendo Sim. bem? Agora que eu estou indo pro meu PC, eu quero saber como é que o senhor falou o seguinte, que agora é o P2, né? Quantas provas para eu fazer nesse P2? Em agosto, no caso, né? Aham. Olha, assim, no mínimo ali tu tem que fazer umas 10 em agosto, tá? Então vai dar umas duas por semana ali, Sim. tá? E no P3 é quanto? Eu quero saber, entendeu? Pra deixar tudo Aham. coisado, organizado. Eu acho que tu foca em agosto primeiro, né? Foca em agosto ali, e daí setembro é Sim. outra coisa, né? Não adianta tu ir já para setembro, outubro, né? Calma, né? Foca em agosto, né? Sim. Estipula as metas de Sim. agosto, tá aí, tá? Não esquece setembro, foca na semana. O que que eu tenho que fazer semana que vem? Léo, e agosto e outubro? Não. O que que eu tenho que fazer semana que vem? Senão tu já começa a gerar ansiedade, entendeu? Entendi. E aí, cara, isso daí destrói você, e não Obrigado. só para Aham. passar, né? Para tudo na vida, né? Tipo assim, vive, foca no domingo, hoje é domingo. Léo, e semana que vem? Calma. O que que eu vou fazer domingo? Ah, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo. Tá. Segunda-feira, o que que eu vou fazer? Óbvio, né? Você tem que ter meio que uma noção, né? Uma noção, mas foca no aqui e no agora, entendeu? O que que eu tenho que fazer domingo, Uhum. entendeu? Amanhã é um outro dia. Terça-feira é um outro dia. Não, o que que eu tenho que fazer hoje, que é domingo? Tá, beleza. Segunda-feira, entendeu? Essa é uma mentalidade assim muito Uhum. poderosa. Entendi, professor. Essa foi a minha, essa, uhum. Essa foi a minha dúvida. Tem mais dúvida É, não. porque daqui um Uhum. pouco, Léo, não vai dar, daí tu começa a fazer cálculo, tá? Mas é 25 tech, não sei o que. Calma, Sim. faz essa semana, né? Ganha a Aham. base. Aí mês que vem, tenta aumentar um pouquinho, né? Tenta fazer 2 tech na semana, né? Aí vai ficar muito PBL para trás. Aí tu tenta aumentar um pouquinho o tempo de estudo, né? Aí, Léo, eu tô perdendo tempo na rede social, vamos deletar o Instagram, né? Um exemplo. Sim. Eu tô perdendo tempo na Netflix, vamos deletar a Netflix, entendeu? Vou aumentar o tempo de estudo, né? Daqui um Sim. pouco eu tô no mercado, eu vou estar estudando, né? Eu vou estar da minha casa até meu trabalho, em vez de eu ficar escutando música, eu vou estar estudando, entende? Aí tu tenta achar mais tempo para tu estudar, sabe? Porque daí como que tu vai aumentar, né? Esse tempo de estudo. Aí tu vai ver onde é que vai ter o tempo. O dia tem 24 horas, 8 tu dorme. Aí, Léo, 8 Sim. eu trabalho. Beleza, sobrou 8 horas. O que que tu faz nessas 8 horas? Né?
Entendi, professor. Essa é a minha dúvida. Uhum, tá? Então, o que que tu tem que fazer? Focar mais no presente, foca no aqui, no agora, domingo que eu tenho que fazer. Amanhã é um Sim. novo dia, tá? Tenta achar na tua semana onde que tá indo o teu tempo, né? 8 horas tu dorme, 8 trabalha, sobra 8 horas. Onde é que vai essas 8 horas, tá? Se for rede social, né? Agora, principalmente em agosto, né? É fundamental tentar reduzir o consumo de rede social, tá? Deixar para usar final de Rede semana, social, tá? rede social eu não tenho mais não. Tá. Beleza. Boa ideia, uma boa estratégia. Depois que Eu passar, não aí tu, confio se mais quiser ficar o social. dia inteiro na rede social, pode ficar, mas agora é muito importante aumentar, porque a Entendi, fase agora que sim. vocês estão, tá, pessoal? Todo mundo que está aqui assistindo, tá? É uma fase que vocês estão construindo a base, vocês já aprenderam o método, tá? E agora vocês vão aumentar o volume, tá? Então você estava estudando, 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 agora você tem que aumentar o volume, que é o quê? É o tempo que eu estou estudando. Então eu vou ver onde que me sobra tempo. Talvez acordar um pouquinho mais cedo, evitar sair final de semana, usar o sábado e domingo para aumentar esse volume de estudo, entendeu? E focar no hoje, é só hoje. Uhum. Lembra do mantra, né, Marcos? É só hoje. Esquece o amanhã, é só hoje que eu tenho que fazer. Uhum. Professor, me surgiu uma dúvida. O método Folha está em qual aula que eu quero revisar? Que eu acabei esquecendo, eu tenho que revisar ele para Hum. fazer. Tá no Quero módulo saber o que fica. GPOM, Uhum. tá? Eu vou dar uma estudada, Isso, revisada. tá. Depois eu vou revisar todas as aulas de novo, tudinho, vou revisar. O bom é pegar, por exemplo, domingo à noite, né? Pegar ali para dar uma revisada, né? Já que tu vai começar a semana, né? Pega os teus resumos ali, dá uma olhada na planilha, né? Sim, Tu tem que viver o sim. estudo, né? Infelizmente é isso, né, pessoal? É que nem, por exemplo, hoje é domingo, né? Então, por exemplo, a doença não sabe se é domingo, se é segunda, se é terça-feira, né? Então, o médico tem que ir no domingo no hospital para visitar os pacientes dele, né? Então, tipo assim, o teu cérebro não sabe se é domingo, se é segunda, se é terça, se é sábado, tu tem que estudar, Sim, verdade. tá? Necessário estudar, né? Uhum. Isso aí. Obrigado, professor. Perfeito, Marcos. Até Obrigado mais. pela dica. Tchau, tchau. Até mais. Então, assim, pessoal, só antes de eu chamar aqui a Tamires, só para fixar bem o que eu falei pro Marcos, tá? Então, na fase que vocês estão, pessoal, é uma fase assim, quanto mais vai chegando próximo da prova, né, mais vai aumentar a ansiedade, mais vai gerar aquele pensamento negativo e tal. Então, é importante vocês ir blindando a mente de vocês, né? E aí, como que eu reduzo a ansiedade? Como é que eu reduzo o medo de não passar? Com base, tá? Quanto mais base eu tiver, menos ansiedade eu vou ter. Então, por exemplo, quando eu estava estudando ontem à noite, eu estava estudando epilepsia, né? Crises convulsivas, que é uma emergência, né, neurológica e causa muito medo, né, em muitos médicos recém-formados. Então, como é que eu reduzo esse medo, né, de, por exemplo, estar num plantão e apareceu uma crise convulsiva, né? Como que eu vou manejar esse paciente? Quais são os fármacos? Quais são as drogas que eu vou utilizar, né, que eu vou prescrever para esse paciente com crise convulsiva, né? Qual que é o tipo de crise convulsiva focal generalizada? Quais são as medicações que eu vou estar utilizando, ok? Então, quanto mais base eu tiver, menos medo eu vou ter. De forma análoga, é a mesma coisa com o Enem e com o vestibular. Quanto mais base teórica eu tiver, menos ansiedade eu vou ter, ok? Como que eu aprendi a andar de bicicleta? Praticando. Como que eu aprendi a falar? Praticando, né? Então, por isso a importância dos simulados. E aí, agosto, setembro, você vai ter que aumentar esse volume de simulados. Em vez de você fazer só sábado e domingo, você vai aumentando para fazer durante a semana também, tá? Enfim, mas aí, lá em setembro, ó, no próximo mês a gente vai ter várias mentorias, setembro também, e aí eu vou orientando vocês. Por isso que eu falei pro Marcos. Ele perguntou, mas em setembro? Não, agosto. Setembro é um outro mês, né? Vamos reduzir essa ansiedade, tá? Deixa eu chamar aqui a Tamires. Tudo bem, Tamires?
Só abrir teu microfone, querida. Oi, Léo, tudo bem? Bom dia. Tudo Acho bem, que querido? tá conseguindo me escutar? Sim. Acho que é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui no ATM, nas mentorias ao vivo, Uhum. porque agora nessas férias eu realmente me aprofundei muito no método. Eu Aham. acho que eu já estou na plataforma desde abril, mas é aquilo, a procrastinação, e eu também estou tentando, comecei um cursinho aqui da minha cidade, presencial, só que eu vi que não estava, assim, me dando o resultado que eu queria, que é igual que E, realmente querida? você sempre fala, a falta de revisar os conteúdos. Eles só vão jogando, jogando conteúdo, aí, por exemplo, uma aula de física, ele passa a cinemática na primeira aula. Aí, quando eu vou pegar para fazer uma questão de cinemática, agora eu já fico um pouco confusa, já demora mais para fazer. Porque a gente não tem aquela questão das revisões. E aí, nessas férias agora, eu decidi focar no método e foi o que eu fiz. Comecei a fazer vários testes. Aí, agora eu já estou no meu quarto teste, agora esse final de semana. E eu queria, porque aqui no meu estado eu estou querendo focar para o vestibular também, tradicional, que é o da UFC. E eu queria saber se eu posso começar a fazer final de semana um teste de Enem e um teste do vestibular que eu quero também. Que ele é mais curto, são menos questões. E Tá. aí, Então, queria assim, muito. querida, primeira coisa, assim, né, que eu preciso te orientar é que o método, tá? Ele é diferente do cursinho, tá? E, tipo Sim. assim, se tu analisar, vamos pegar, por exemplo, a minha turma da Faculdade de Medicina. Dos meus 60 colegas, né, eu fui o único que não fiz cursinho. 59 fizeram cursinho, tá? Então, todo mundo que passa em medicina faz cursinho. Só que aí tem que ver a custo do quê? Tem vários que tomam antidepressivo, que tomam medicações para dormir, né? Uhum. Benzodiazepínicos são medicações que atuam no GABA. Lembra que eu falei lá na aula da farmácia natural do cérebro? O GABA é o Sim, sim. principal neurotransmissor inibitório, tá? Então tem muitos pessoas que tomam medicações para dormir, começaram a tomar antidepressivo na época do cursinho, demoraram 3, 4 anos, né? Então, Sim, assim, nós temos que analisar por que que demora tanto tempo até esse resultado, né? E aí a gente vem no que tu acabou de relatar aqui para nós, né? Gera o efeito azeite, né? Memória, trabalha essa memória do curto prazo, gera o efeito azeite, o conteúdo de cinemática desliza no teu cérebro, você não consegue gravar, você não consegue reter, exatamente. e aí quando tu vai pro vamos ver, né? Tu não consegue fazer as questões. E aí lá no dia do Enem acontece isso, tá, mas eu estudei cinemática, Léo, e não consegue fazer a questão de cinemática. Eu estudei eletrodinâmica, mas não consegue fazer a questão. Por quê? Porque tem uma diferença da teoria para a prática. Exatamente. Na medicina, Tamires, tem uma diferença também, sabia? O médico saber a teoria, não necessariamente ele vai saber a prática, porque É tem verdade. coisas que não tá no livro. Tô fazendo para fazer. Já pegou um médico assim? Ou escutou uma Aí, história? se bem que assim, a gente vê, acho que quando vai consultar, assim, a falta de preparo. Já, meu irmão já fez por um assim. Já aconteceu com os meus pais, ele levar um consulta do meu irmão e ele me sentiu assim, a confiança do que está passando e ter que procurar outro para saber se era realmente aquilo. Por quê, Tamires? Porque o médico tem a teoria, mas não tem a prática. Tem um gap de tu saber a cinemática e você acertar as questões de cinemática. Você saber a teoria da medicina e você saber a prática da medicina. Tem coisas que não tá no livro. Entendeu? Por que que os americanos usam estratégias, metodologias ativas lá nos Estados Unidos para ensinar medicina? As grandes universidades americanas de medicina utilizam só metodologias ativas, não usam passiva que nem de cursinho de ver videoaula e estudar teoria, eles vão direto para a prática, né? E Sim, lá tem uma medicina muito melhor que a nossa. Em vários parâmetros, né, que a gente analisa, lá a medicina é muito melhor. Então, olha que interessante, né, querida? Para você poder passar em medicina agora nessa reta final, você precisa de prática e menos teoria. Mais prática e menos teoria. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque quando você tenta conciliar o método com o cursinho, então eu vou aplicar mais ou menos uma ideia do que ele falou de prática e tal, e vou fazer o cursinho. Você tenta usar os dois, e aí você gera uma sobrecarga cognitiva, tá? Esse é o termo usado pelos neurocientistas. Sobrecarga cognitiva. Por quê? Porque o QI da população está baixando.
Foi a primeira vez na geração que o QI é menor que os pais. Geralmente os filhos têm um QI, uma inteligência maior que os pais. E agora é a primeira geração que o QI é menor. Por quê? Por causa desse termo que eles estão falando sobre a carga cognitiva. Você coloca muita informação no cérebro, e o cérebro não sabe o que é importante. E às vezes você grava o meme das Olimpíadas que tu viu no Instagram, que agora todo mundo Uhum. fala das Olimpíadas, e tu não grava a aula Sim. de física. Então é importante que você escolha. Ou você vai aplicar o método, ou você vai fazer o cursinho. Você até pode tentar conciliar os dois, tá? Mas eu já vou tirando o meu da reta para falar para ti. Ou você foca no método, ou você foca no cursinho, tá? Mas É enfim, isso que só. esses 6 meses agora, é porque eu tô no meu último ano do ensino médio. Uhum. E assim, quando eu vi eu, eu conheci o seu método através do Instagram. E quando eu vi, eu já não quis perder tempo, né? Porque eu vejo tanto de ano que as pessoas ficam de ano passar e eu falo assim, meu Deus, eu não quero passar esse tempo de tempo, assim, da minha vida. Se eu quisesse passar logo esse ano direto da escola, eu sei que é muito difícil, mas é É, uma coisa assim que eu tento. E aí eu tirei o cursinho, eu falei, pai, não, não quero continuar, eu quero focar só nesse método aqui, aplicar pelo resto, assim, desse tempo agora, desse semestre. tá, perfeito. Dito tudo isso, querida, vamos lá agora para a tua pergunta, tá? O que acontece? Agora na reta final, né, você precisa de muita prática, de campo de batalha, né? Precisa sujar a mão de terra, tá? Então você pode fazer o seguinte: você pode fazer o Enem de manhã, então sábado e domingo de manhã tu faz o Enem, e sábado e domingo de tarde tu faz o da federal aí, que é a prova tradicional. Por quê? Porque tem uma diferença, né? Não Sim, necessariamente os conteúdos que é cobrado no Enem vai ser cobrado no vestibular. exatamente. Tem Aí, diferença no para tu conseguir número de fazer esse volume questões de e tudo. prova, tu tem que reduzir o tempo, tá? Então, por exemplo, se a prova do vestibular for 5 horas, faz em 3, tá? O Enem, o que que eu recomendo? O primeiro dia, como tem redação, fazer em 4. E o segundo dia, que não tem redação, fazer em 3 horas. Então, por exemplo, agora, né? Quando acabar aqui a mentoria às 11 da manhã. Se tu pegar às 11 da manhã para fazer o Enem do segundo dia, 11 horas, meio-dia, 1 hora. Então, 2 da tarde já tá pronto. 3 horinhas. Né? Uhum. Entendeu? Aí tu já consegue fazer o mapa conceitual. E aí, pessoal, né? Muitas pessoas também, eles vão estar pensando assim, tá, Léo, como é que eu vou conseguir fazer? Tu já tem que, na hora do TEC, tu já tem que estar fazendo PBL-ATM, já vai fazendo análise cirúrgica. Entendeu? Já vai fazendo análise cirúrgica, já vai pensando na questão na hora do TEC mesmo. Por quê? Porque aí durante a semana, quando tu for corrigir os seus erros, né, fazer o PBL-ATM, você já tá meio caminho andado, entendeu? Então, isso que os alunos não entendem. Como é que eu vou conseguir? Por quê? O PBL-ATM, você já deixa ele meio que pronto. Aí, durante a semana, tu só vai fazer o método investigativo. A análise cirúrgica e o brainstorm já tá pronto. Tu faz na folha mesmo, entendeu? Aí tu otimiza o tempo, tá? Mas dá sim para fazer com 2 provas, tá? Sim. Eu sinto que a minha base, ela já está, a base assim, em questões de exatas, que eu falo, principalmente matemática, ela já está boa, mas aí eu chego nas questões medianas, eu já vou descendo o nível. E às vezes eu consigo fazer, mas eu demoro muito na questão, e assim, não pode demorar, né? Não adianta eu fazer isso aqui, eu gasto ali 10 minutos só para fazer uma questão. Aí não dá, né? Tem 3 minutos por questão, né? Aí outra coisa que eu queria pontuar era a questão do GPOM, porque você falou que tem que ter um local assim para a gente ter o nosso memory place, né? Fala, esse memory place. Só que alguns GPOMs, quando eu vou assim estruturar na minha cabeça, ao invés de eu ter um local fixo, eu crio como se fosse uma cena da minha vida que eu presenciei e eu gravo aqueles conteúdos só ali naquela cena. Por exemplo, um conteúdo que seja mais curto, eu gravo ali naquela cena momentânea, não necessariamente um lugar, uma ação que eu estou fazendo. Posso usar desse jeito também? Então, o que acontece? Na opinião minha, tá? É o que os cientistas falam. Os cientistas falam que para mim conseguir lembrar de alguma informação, eu preciso de um gatilho. Então, para ter a memória de longo prazo, esse gatilho ele funciona mais fácil com locais, tá? Uhum, Então, assim, é por isso que eu recomendo colocar um local, tá? Mas, como tu falou, uma informação mais curta, uma informação mais simples, sim, tipo mitose e meiose, né? Uma informação mais simples, né? Por exemplo, assim, é que nem eu falei do GABA, né? Ontem eu estudei epilepsia. As medicações anticonvulsivantes, né? Os benzodiazepínicos, eles atuam no GABA, tá? Inibindo a recaptação de GABA. GABA é o principal inibidor, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Vai ter o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. Então, por exemplo, eu não tenho um GPOM para mim lembrar disso, tá?
É porque para mim é uma coisa assim que faz, tem lógica para mim. Glutamato excita o cérebro, é o principal neurotransmissor excitatório, e o GABA é o principal inibitório, né? Então, o Rivotril, que é uma medicação, ele inibe a recaptação do GABA e faz a pessoa induzir o sono, tá? Então, eu entendo, você não precisa criar um GPOM, sabe? Então, Sim, assim, conforme você vai indo, você vai evoluindo, você vai tendo uma frequência alta com o conteúdo, menos GPOM você vai precisar. Entendeu? Então, eu sim. uso mais o GPOM para algumas regras, né? Alguns, por exemplo, critérios de diagnóstico, né? Por exemplo, um dos conteúdos que eu estudei ontem também foi cefaleias, né? Aí tem a migrânia, né? Cefaleia é dor de cabeça. Aí tem migrânia com áurea e sem áurea. Aí tem alguns critérios que eu uso, né? Para mim fazer esse diagnóstico, tá? Então, por exemplo, para mim memorizar esses critérios de diagnóstico, eu uso um GPOM, tá? Aí eu pego um local, né, que tem uma memória e cria uma cena mental em relação àquilo, ok? Mas quanto Ok. mais você falar, por exemplo, tem uma orientação, uma coisa que tu pode fazer, você pode criar um grupo do WhatsApp e gravar um áudio sobre o que que tu aprendeu sobre Hum, aquele conteúdo de cinemática, sobre a fórmula, né? Então, quanto mais tu falar sobre aquele conteúdo, quanto mais você, né, colocar para fora o recall, né? Você recuperar aquela informação, mais você fortalece os caminhos neuronais e aí mais fácil de você lembrar, entende? sim. Então, o GPOM ele é um gatilho para te ajudar a memorizar coisas decorebas, né? Coisas específicas ali, tá? Uhum. Fazer GPOM para tudo, tá? Ok. Era só isso mesmo. Obrigada. Consegui Bom, querido. análise. Outra coisa também que tu pode usar o GPOM é, por exemplo, para memorizar o teu esquema da redação, né? O teu modelo de redação, tá? Tu pode pegar, por exemplo, Uhum. uma casa de uma prima sua e aí você cria toda uma historinha lá para memorizar o esquema de redação, que é uma coisa muito importante. Memorizar fórmulas, conceitos, Fórmulas eu tenho, assim, muita dificuldade mesmo. Eu tô tendo que estudar conversões, né? Por várias. exemplo, quilômetros por hora para metros por segundo, sabe? Sim, Quantos centímetros tem um metro? Quanto milímetros tem um centímetro? Sabe essas coisas? Então, tipo, sim. essas coisinhas decorebas, eu acho que é válido fazer GPOM, tá? Ok. Tá bom, querida? Fico feliz, né, que você confiou em mim, né? Confiou aí no método. Espero, assim, não vou te dizer que é fácil, tá? Não é fácil, Sim, medicina não é fácil, tá? Depois tem 6 anos de faculdade, tu vai ter que estudar muito, tu vai ter que se dedicar muito, vai ter que se abdicar muito de final de semana, ficar em casa, né? Estudar. Ontem, por exemplo, era 8 horas da noite, eu estava estudando. Mas no final é muito gratificante, sabe? Você vê o olhar do paciente, você vê as verdade. pessoas te agradecendo, sabe? Então, vale a pena esse esforço, sabe? Se eu tivesse que voltar e ir para o mesmo lugar que vocês, eu voltaria, tá? Então, assim, acredita que vai dar certo no final, tá? Amém. Se tantas pessoas passaram em medicina, por que que você, aplicando esse método bonitinho, linha por linha, fazendo TEC, fazendo PBL-ATM, GPOM, regulando seu sono, regulando a tua alimentação, fazendo exercício físico, dormindo bem, sabe? Por que que com você não vai funcionar, né? Sim, verdade. Não é fácil, mas a gente tem que dar o nosso máximo e confiar que vai dar certo. E vai dar certo, eu De confio. onde que tu é, Tamires? Sou do Tocantins, Gurupi, Tocantins. Tocantins. Que legal, querido, que legal. Longe daí de você. Até mais, então, querida. Tchau, tchau. Até mais, obrigada. Pessoal, antes de eu chamar a Adriele aqui, só uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? Que eu tava lendo eu escutei num podcast do Tony Robbins, né? Ele dá o exemplo assim: tu vai plantar um pé de limão, tá? Pega lá um espaço ali no seu jardim, na sua casa, você vai plantar um pezinho de limão. Aí você coloca a semente na terra, faz um buraco na terra e coloca ali o pezinho de limão. Aí passa um tempo, começa a sair o tronco ali do pezinho de limão, né? Aí você vai adubando a terra, você vai botando água, vai pegando sol, chuva e vai cada vez crescendo mais o pezinho de limão, o tronco principal. Aí desse tronco principal vai saindo galhos, né? Vai saindo galhos. Aí passa mais um tempo, cresce mais o tronco, vai saindo mais galhos. Aí passa mais um tempo, vai saindo mais galhos, vai saindo folhas. Agora, além de galhos, tem folhas. Aí, passando mais um tempo, você adubando, pegando sol, né? Alimentando aquele ambiente, aquele solo, né?
né? Inclusive, solo é um conteúdo cobrado no Enem. Você vai alimentando aquele solo, vai prosperando, vai criando as raízes, vai crescendo cada vez mais aquele pezinho de limão. Aí vai saindo as folhas, 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 folhas. Aí depois vai saindo os primeiros brotinhos. Ainda não é um limão, vai saindo os brotinhos. E aí depois vai passando mais um tempo e vai saindo o primeiro limão. Aí passa mais um tempo, vai crescendo, esse limão vai crescendo, passa mais um tempo, aí você já pode começar a colher. Então, olha que teve todo um processo. E aí o Tony Robbins, né, que é um dos meus grandes mentores, né, é uma das pessoas assim que mudou a minha vida, né, mesmo nem conhecendo ele, nem sabendo que eu existo, né, ele mudou a minha vida. Ele fala o seguinte no podcast que eu estava escutando dele. Ele fala o seguinte: em nenhum momento você vai lá e corta o tronco do pé de limão porque ele não está dando fruto. Você aguarda porque você sabe que no final vai dar o fruto. Porque ele tá pegando sol, tem chuva, o solo é um bom solo, tu tá alimentando aquele ambiente. Em nenhum momento você vai lá e corta o pé. Não tá dando fruto, não tá dando resultado, então eu vou lá e vou cortar esse pé. E eu vejo assim, né, eu tenho alguns dados que muitos alunos, né, eles começam o método muito bem, focado, confiante, estudando, e aí ele não vê o fruto, ele não vê o pé de limão, e ele corta, ele puxa o pé de limão e joga fora. Isso me deixa muito triste, sabe? Porque a pessoa, ela não acreditou que no final ia dar o fruto. Ela teve ansiedade, e ela foi lá, pum, e cortou o pé de limão antes dele dar fruto. E eu sei que às vezes é difícil, Léo, eu tô estudando aqui e eu não tô conseguindo. Eu tô fazendo PBL-ATM de matemática e não tá dando. Eu tô fazendo GPOM e não tá funcionando, sabe? E por quê? Porque como o aluno não viu o limão lá, o formato, o limão não conseguiu cortar o limão para fazer o suco, ele corta o pé quando ele tá construindo. E aí eu tento fazer algumas coisas, né, para vocês não cortarem o pezinho de limão. Eu falo, ó, pessoal, tu vai ter que fazer 10 tec. Geralmente as pessoas que desistem é no terceiro tec, no quarto tec. Ó, pessoal, tu vai ter que fazer o tec. O GPOM, tu começa com coisas simples, tu não vai começar o GPOM querendo memorizar o conteúdo inteiro de cinemática. Você memoriza pelo menos a primeira fórmula, a velocidade média é igual à distância pelo tempo. Depois você memoriza uma citação. O aluno, ele senta, ele quer fazer o GPOM, ele já quer memorizar o conteúdo inteiro de história. Aí, isso aí não funciona. Calma, tu fez um GPOM, fez três, quatro, calma. Aí vai para a próxima semana, estuda mais um pouquinho, sabe? Então eu tento criar várias estratégias para vocês não cortarem o pezinho de limão, sabe? Espera que ele vai dar fruto, pessoal. Olha a quantidade de alunos que tem, né? Eu conversei semana passada com a Amanda Freitas, né? Eu tenho uma Amanda que passou na Universidade Estadual de Rio Verde, né? Em Minas. E agora teve uma Amanda Freitas, que ela é do Piauí, eu acho. É lá para cima. E ela foi para São Paulo, né? Ela conseguiu o FIES, né? Conseguiu o financiamento do FIES. Inclusive, o governo, se você trabalhar pelo SUS, depois você consegue abater a dívida do FIES. E eu estava conversando com ela, né? E é legal ver que o aluno aprovado, né? Os meus alunos aprovados, eles confiavam no método, né? Ela falou, Léo, eu confiava em ti, eu confiava no método que ia dar certo. Então, eu fiz o que tu mandou. Tu mandou fazer o TEC, eu fiz o TEC. Tu mandou demorar 10 minutos pro PBL-ATM, eu demorava. Eu ia repetindo aquilo que tu pediu para mim fazer. Entendeu? Então, tipo assim, pessoal, toma cuidado com isso, né? De não cortar o limão. E ano que vem vai ter várias pessoas depois do Enem falando, né? E eu já tô acostumado. Esse método não funciona, é mentira, é não sei o quê, é isso, aquilo. Eu entendo que esse grupo de pessoas que desistiu lá no terceiro TEC, no quarto TEC, e não fez nem 10, que é o orientado para ganhar a base, não esperou dar o fruto, entende? Então tenham calma, tenham paciência, que vai dar certo no final. Tem que dar, pessoal, entendeu? Enfim, dito tudo isso, vamos conversar aqui com a Adriele, então, Adriele Silva. Tudo bem, Adriele? Também meu celular tá travando muito. De onde que tu fala, querida? Aula de Telemaco Barba, Paraná. No Paraná, olha só, que legal. Enfim, isso que você falou é muito realidade, porque essa semana que passou eu tava, tipo,
parecia que não evoluía, sabe? Eu tava querendo procrastinar o tempo inteiro. Só que eu tava, não, eu tenho que continuar, senão não vai dar certo mesmo. Isso é. Enfim, E às vezes a procrastinação é uma fuga, né? É uma fuga emocional, né? Você não quer lidar com aquele estresse, com aquele momento, com aquela situação de raiva, né? Porque você não teve resultado, e aí você quer fugir, né? Tu quer dopamina. E aí a procrastinação é uma fuga emocional querendo dopamina. Aí às vezes é rede social, às vezes é ver coisa das Olimpíadas, né? Não, mas tem que ver onde o aluno mandou. Léo, tu não tá vendo as Olimpíadas? Eu falei que não tava estudando, né? Tipo assim, eu quero ir nas Olimpíadas, mas eu quero ver, não na TV, eu quero estar lá nas Olimpíadas. Eu vou trabalhar, vou me dedicar para que na próxima eu possa estar lá presencialmente, não vendo pela TV. Eu tô aqui estudando, tô me dedicando, eu quero saber de Olimpíadas, quem ganhou, quem não ganhou, o não sei o que e tal. Eu tô focado no meu sonho. E às vezes o cérebro quer isso, né? Ele quer a dopamina, ele quer o prazer, ele quer a fuga, né? sim. Enfim, a minha dúvida é sobre o fax. Eu estou indo para o meu quarto tech agora e quando eu faço fax, eu não vejo necessidade de fazer o esboço, que seria dar vida para as contas. Pelo menos para a maior parte eu não vejo necessidade. Eu queria ver se tem algum problema eu pular esse passo. Então, assim, querida, é que nem, por exemplo, dirigir, né? Tu já dirige? Que idade tu tem? 18, mas não dirijo ainda. Dirige? Mas tu vai fazer, mais pra frente tu vai fazer a carteira, tu pensa? Pensa. Tá. Então, assim, se tu perguntar pro teu pai, pra tua mãe, alguém que dirige aí na sua casa, tu vai perguntar. Quando ele começou a dirigir, ele pensava, não, tem que pisar na embreagem, tem que soltar a embreagem, tem que botar a primeira. Aí depois tu engata a primeira, aí tu tira o carro do lugar, aí tu engata a segunda e tal, e não sei o quê. Aí ninguém pode falar com você, você não pode escutar música, né? Tu tem que ficar ali focado só naquele todo aquele passo a passo para poder dirigir. Depois, com o tempo, tu não precisa fazer mais isso. Tu liga o carro, quando vê, tu já escuta a música, tu fala com não sei o que, tu bate a marcha, tu não sei o que, liga o pisca e tal. Mas no começo não, no começo precisava do passo a passo. Não, deixa eu botar o pé na embreagem, deixa eu soltar o pé da embreagem, a embreagem freio, aí eu vou botar a primeira e não sei o que. Entende? Então, no começo, né, você para padronizar, você precisa fazer um passo a passo. Entendeu? Então, eu vou te dar um. E aí depois tu cria esse passo a passo, tu internaliza esse passo a passo e aí vai embora. Não precisa mais. Tu cria, vai meio que automático, tá? Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu comecei a jogar tênis. O tênis tem a biomecânica do tênis. O jeito que tu pega na raquete, tem vários tipos o jeito que tu flexiona o teu punho, o jeito que tu flexiona o joelho, né? O olho dominante. Então, o meu olho dominante é o esquerdo, então eu tenho que virar o rosto antes de bater na bola para me bater corretamente. Então, tem uma série de coisas. E quando eu aprendi a jogar, era todo passo. Primeiro passo. Aí são 5 passos para você bater na bola. Aí tem o primeiro passo, que é o unit turn, aí depois drop shot. Aí tem várias coisas que você vai fazendo até chegar. Hoje já é padronizado para mim, porque agora fazem 5 meses que eu tô treinando, né? Então eu padronizei isso, tá? O fax é a mesma coisa. No começo você faz passo um, passo dois, você dá vida para aqueles cálculos e tal, e depois você tem que fazer mental, porque não vai dar tempo. Imagina comigo lá no dia do Enem, 3 minutos por questão, não vai dar tempo de você fazer destaca as informações, esboço, cálculo um, cálculo 2, cálculo 3, você vai demorar mais tempo. Então, meio que tu faz isso mentalmente e super rápido, né? Aí por exemplo, eu criava gatilhos, né? Então eu pegava, tipo, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, 5 pães. Aí os 5 pães, eu pensava a minha mãe segurando 5 pães. Aí 10 litros de leite. Aí eu pensava a minha avó segurando 10 litros de leite. Aí eu meio que ia criando, eu ia lendo e ia criando um filme na minha cabeça automático, né? Então eu fazia meio que o cálculo automático das questões fáceis. Aí se era uma questão média, aí eu fazia o passo a passo do fax, tá? Eu não fiz questões difíceis, tá? Eu fiz só questões fáceis e medianas. Então, nas fáceis eu fazia na mente os cálculos, tudo sem tudo. Eu ia lendo e ia fazendo na minha cabeça. E aí as questões M, aí sim, aí eu fazia o fax. Então, perceba que tem alguns detalhes, né? Óbvio, nós estamos falando de uma coisa mais avançada do método. Então, por que que eu recomendo fazer aquele passo a passo? Porque o aluno está começando do zero, ele não sabe matemática, ele não sabe física, sabe? Então, isso ajuda ele a padronizar esse passo a passo na cabeça dele e depois vai embora. Tá bom. E sobre também a introdução das questões médias. Eu sei que você fala para ter humildade, eu tô no meu quarto tech ainda, só que tem conteúdos que eu já tenho mais facilidade, como genética e biologia. Sim. Eu queria perguntar se eu poderia já fazer o PBL-TM dessas. Então, assim, querida, que nem eu falo na aula, né? Tem questões que é fácil para você que é difícil para mim, e vice-versa. Por exemplo, para mim, o meu primeiro TEC era tudo D, as questões de matemática era tudo D. Aí depois, no segundo, eu comecei a achar umas questões F.
Depois, no terceiro, eu comecei a achar umas questões M. E aí, com o tempo, eu fui vendo que tinha questões que eram muito fáceis, que não era difícil como eu pensava, tá? Então você vai meio. Tu percebe que não é uma forma, não é uma receita de bolo, entendeu? Tipo, cada pessoa vai ter as suas individualidades, vai ter as suas características. Por exemplo, tu tem 18 anos, então tu terminou agora o ensino médio, né? Tem aluno que tá há 20 anos sem estudar, né? Então esse aluno, ele vai ter que ter essa visão que ele vai ter que ir aos poucos, entende? Então aos pouquinhos tu vai pegando esse feeling, sabe? Do que é difícil, o que é fácil, né? Por exemplo, biologia para mim era tudo fácil, né? Porque eu gostava de estudar genética, botânica, né? Então, para mim era meio que fácil, assim, né? Eu fui muito bem em biologia, acho que eu errei uma questão, duas questões, né? Então, assim, para mim, biologia era muito fácil. Agora, a física já era, tipo, tinha mais questões difíceis, né? Tanto que eu fiz só 7 questões de física, né? O resto eu chutei tudo, né? Eu não me preparei para estudar, né? Então, eu pensei, vai ter 3 questões de eletrodinâmica, vai ter 2 questões de cinemática, vai ter ali uma questão de hidrostática, talvez, né? Duas de ondulatória. Então, eu vou estudar esses conteúdos aí. E se cair um outro, parabéns para quem sabe, né? Então, por isso que eu falo 60 dias de estudo. Óbvio que eu não estudei tudo, né, pessoal? Física eu estudei 4 conteúdos. Eletrodinâmica, cinemática, ondulatória e hidrostática. E o resto, Léo, o resto eu chutei tudo. Não ia dar tempo de estudar tudo, né? Aí vem a estratégia de prova, que é o módulo lá, a Rex de prova. Enfim, é isso, Léo. E aí tu Obrigada. fala para mim, Léo, eu quero passar como é que é? O FPR, né? A do Paraná. Mas eu quero tentar o UEL, que é a de Londrina. Aí, por exemplo, tu acha que tu vai conseguir estudar 4 conteúdos de física e vai passar na UEL? Nossa. Não vai. Talvez uma faculdade particular com bolsa 100% do interior, sim. Mas na UEL, não. Aí vem a questão também de qual prova que tu quer passar, entende? Aí nós vamos para um outro ponto de estratégia de prova, né? Porque a pessoa vê a headline, né? Ela vê, nossa, ele passou em 60 dias, sim, mas eu passei numa faculdade particular do interior, né? E eu estudei só aqueles conteúdos que eram importantes. E aí vem um outro ponto, é um outro ponto de discussão, né? A sorte é que pelo menos na UEL tem as questões específicas, né, que são as descritivas, é mais biologia e tudo mais, e agora tiveram química, vai ser português, então é um pouco mais tranquilo, entre aspas, apesar de ser descritiva. Daí tu é um outro ponto, por exemplo, tu pode errar a física, tu não precisa acertar as questões de física, tu tem gabarito, por exemplo, a Luísa, que é uma aluna nossa que passou em ampla concorrência na UNEB. Tipo assim, ela fez o Enem, foi muito bem no Enem, quase passou no Enem, né? Mas ela queria muito fazer na UNEB, né? Porque ela é da Bahia, é Salvador, então ela queria fazer lá. Então, por exemplo, a estratégia dela foi focar em biologia, química e português. Tanto que ela acertou 10 de português. De 10 ela acertou 10. E as de exata ela não focou tanto. Por quê? Porque português, biologia e química valia mais ponto. O José, por exemplo, que é um aluno que passou na Federal em Campo Grande, é o mesmo raciocínio. As de exatas ele quase acertou 3 4, mas biologia e química ele quase gabaritou. Eu vou ter que seguir com essa linha, eu tenho que focar muito em sociologia, literatura e biologia. Isso aí, que é o que vai dar ponto para você. Aí, se tu for fazer o Enem, já é um outro raciocínio. Por quê? Porque o acerto de matemática vale mais que português. Só que também é mais Entendeu? fácil estudar matemática do que física e química. Exato. Então, tu entende que vai depender de qual prova que você quer passar, quais são as características dessa prova, que daí já é um outro ponto de discussão, né? Por isso que é importante ter o mentor do teu lado, porque daí vai fazer perguntas para você, vai questionar você, entende? Porque não tem certo e errado, né? Tem cursinho, tem o modelo do cursinho, tem o modelo da videoaula, tem outros modelos de estudo, tem várias técnicas na internet, né? O que eu gosto de fazer com o meu aluno é questionar o porquê das coisas, né? Por que que a gente faz o TEC? Por que a gente faz o fax? Né? Tem um porquê para isso. Né? Aí eu entendo o porquê, eu entendo qual que é o objetivo, qual que é o efeito que eu quero que aquilo gere. Aí fica mais fácil eu seguir uma técnica de estudo. Enfim, Léo, obrigada. É Tá bom, isso. querida? Tá gostando do curso, querida? Superou as tuas expectativas? Melhorou muito. Eu lembro que, tipo assim, eu me inscrevi lá em abril, só que, né, veio informação e tudo mais. Só que droga, né, basicamente. Aí quando eu voltei, foi no workshop, que eu vi, eu É. já sabia, né, afinal eu já paguei o curso, né? Sim. Vamos voltar. Aí eu peguei a semana e tudo mais, aí eu fui vendo as aulas e pensei, cara, por que que eu procrastinei? Tipo, essas aulas são incríveis, tipo assim, nenhum outro curso tem isso. Uhum. Tipo assim, principalmente a do biohacking. Cara, é que lá, tipo assim, parecia incrível, incrível. Uhum. É muito importante. Quanto mais tu usa o teu cérebro, mais tu tem que praticar isso físico, tu tem que tomar banho de sol, tu tem que dormir bem, né? Quanto mais eu quero usar a minha cognição, mais eu tenho que cuidar da minha alimentação, mais eu tenho que meditar, porque meditar oxigena o cérebro, entende? Então,
É louco isso, né? São coisas diretamente proporcionais. Uma coisa que eu até falei brincando com a minha mãe é que por causa de você, eu comecei a comer saudável, tipo assim, comer coisa saudável. Eu não fazia isso porque eu sempre tive muita aversão a verduras, coisas, sabe? Paladar infantil. E por causa de tu falar que isso influencia muito, eu comecei a comer essas coisas. Pensei, vamos seguir linha a linha o que ele falar. Sim, isso aí, querido, isso é muito importante. Por exemplo, hoje eu estou numa fase que eu estudo muito, né? Então eu tento regular ao máximo o meu sono, eu tento cuidar da minha alimentação, entende? O máximo para que eu possa usar o meu cérebro, senão vai vir o burnout, pode vir depressão, pode vir ansiedade, né? Então quanto mais eu uso o meu cérebro, mais eu cuido dele. Então, por exemplo, antes de vir aqui com vocês, eu fui dar uma corrida, né? Por quê? Porque se eu botar de tarde, talvez eu procrastine, mas então eu já fiz de manhã, né? Para mim já deixar pronto essa questão, sabe? Já começar o dia com o pé direito. E aí eu já consigo falar com vocês melhor, a minha mente flui de uma forma mais produtiva, eu consigo responder melhor vocês, né? E quando eu for sentar para estudar também vai ser melhor, entende? Uhum. Enfim, é isso. Então tá, Obrigada, querido. Até mais. Tchau, tchau. Vamos chamar a Camila agora. Camila. Tudo bem, Camila? Olá, tudo bem? Bom dia. De onde que tu fala, Camila? De Floripa, Ih, Florianópolis. Floripa é bonito, né? Sim, Eu tenho é uma bem aluna que passou bonito. na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, né, a Renata. E é um vestibular muito concorrido, por quê? Por causa que o pessoal quer fazer medicina na praia, né? Imagina tu sair Né? do hospital, né, vai pra 20 praia. minutos. 20 minutos até a praia. Todo mundo quer isso. Sim. Por isso que no SISU, né, tu pega o SISU, as notas do SISU na UFSC são uma das maiores, né? Tá o USP ali, o FRJ, né? É bem. E eu tô nessa, eu quero conversar com você sobre isso, porque eu tô nesse time aí de 10 anos sem estudar, né? Voltando agora. E eu quero muito o UFSC ou o FPR. Uhum. Só que eu sou ampla concorrência. Uhum. E tem esse delay. Então eu tô um pouco preocupada Fiz se uma de faculdade fato. antes? Oi? Fez alguma faculdade antes? Fiz, eu comecei a estudar psicologia. Eu Ah, gostava bastante, mas foi lá que eu vi que era medicina mesmo que eu queria, e não dava muito certo. É um curso muito bom, mas não era pra mim. por que que tu acha assim que tu não gostou tanto da psicologia? Quais foram as limitações que teve assim que fizeram você ir para medicina? Então, eu gosto muito da neuro, né? Da neurologia. E na psicologia a gente trabalhava, estudava muito a mente, mas não a fundo como eu queria. Uhum. Então, quando a professora, mesmo a gente chegou a ter contato com o corpo humano e tudo mais, a gente estudou neuroanatomofisiologia, teve várias coisas interessantes, mas não aprofundava no cérebro todo, era só para a gente entender como é que um paciente estava e tentar ajudar ele nesse sentido. E aí foi nessa parte que eu fiquei meio assim, não era o que eu queria aprofundar mais mesmo, entendeu? Entendi, entendi. Isso daí é uma coisa que eu também tenho uma aluna que ela também aconteceu isso, né? Ela fez enfermagem, fez mestrado, fez doutorado e sempre com aquela questão, né? E aí a medicina tu tem mais essa conduta, tu pode prescrever medicações, tu pode pedir exames, tu tem não que a psicologia seja errada, é muito importante. Eu, né, vou fazer psiquiatria, então para mim a psicologia eu acho extremamente importante, né? Eu acho que todo mundo deveria Sim, fazer terapia, né? sim. Mas com a medicina vai prescrever medicações, tu vai pedir exames, tu, né, vai ter uma coisa mais direta ali com o paciente, né, uma coisa mais palpável, né? Sim, sim. É bem melhor, eu acho. Sim. Daí tu Mas é, a fez, psicologia é importante, sim. tu fez a psicologia, aí tu acabou agora a psicologia, quanto tempo que tu ficou Não, eu decidindo parei. que era medicina? Eu parei no início mesmo. Foi só, Ah, não tu fez parou no nenhum início. ano. Foi no início. Ah, então tu Aí é eu ampla concorrência porque fiquei. tu estudou em escola particular. O que que tu é ampla concorrência? Foi no particular. Se eu tivesse passado na pública, meus pais não teriam deixado eu sair, não, porque é Aham. difícil você conseguir entrar numa federal, né? Pra você sair assim, eles iam falar, não, faz e depois você tenta medicina. Só que meus pais já tinham falado isso. Uhum. Só que eu não queria, porque eu sabia que se eu formasse, eu depois lá na frente não ia me animar de continuar tentando estudar para medicina, porque ia juntar outras coisas. Sim. Então eu preferi, já que eu estava nesse tempo de estudos, parar mesmo. E aí eu fiquei doente ano passado. Eu tenho doença de Graves.
Aham, que sim. dá na tireoide, né? Sim. E eu fiquei muito ruim e eu fui descobrindo o que estava acontecendo, ia ter que fazer cirurgia, eu fiquei mal pra caramba. Então foi um ano assim que eu não consegui estudar, tudo bagunçou na minha vida. E Fiz agora que eu cirurgia, tenho. tireoidectomia? Eu não cheguei a fazer, eu fiz só a radioiodo. A médica disse que eu tinha a opção de fazer a cirurgia ou a radioiodo. Aí ela me pôs pra fazer a radioiodo e Sim. graças a Deus ela queimou. Ela queimou boa parte da tireoide. Tá. E aí eu não precisei. Só que eu ainda tô em tratamento, né? Tenho tomado remédio e tô tentando ver como é que vai. Então a Uhum. questão do exercício que você fala é uma coisa muito importante pra mim, porque eu era uma pessoa ativa e depois que eu fiquei doente, eu não consegui. Eu desmaiava. Pra você ter ideia, eu cheguei a desmaiar na rua. Eu tava andando de bicicleta e desmaiei. Sim. Então, assim, ficou um negócio muito sério. E aí agora eu tô tentando voltar aos poucos, né? Caminhar, fazer alguma coisa. Mas Sim. eu tenho Sente muita sentido ansiedade? essa falta. Porque o Graves, às Ansiedade vezes, ele dá isso, né? dá. Eu tenho tomado sertralina, Uhum. que foi a psiquiatra que passou. Eu cheguei a ir psicóloga e psiquiatra, porque eu fiquei muito mal mesmo. Tá. E aí também tomo sertralina e tomo o remédio para tireoide mesmo, Sim. regular, para tentar me acalmar. Sim. É, para o pessoal entender, o doença de Graves é uma produção excessiva do hormônio da tireoide, né? O T4. Então aumenta muito, né? E daí isso causa ansiedade, tremor, a pessoa Sim, tem eu não muita conseguia nem segurar o celular na mão. calor, Era é, horrível. tu tinha todos que a gente fala, né? Paciente do livro, né? Todas as características do livro ali, né? Mas que Sim. bom que você tá. Queimava essa região toda aqui, ó, me dava queimação, era É. E, bem difícil. e a questão também, geralmente, né? Às vezes, por exemplo, tu pega um paciente que às vezes ele tem depressão, às vezes é hipotireoidismo, né? Tu faz uma investigação ali e tem uma regulação no hormônio da tireoide, né? Hoje, infelizmente, devido ao estilo de vida, privação do sono, uma alimentação pobre em nutrientes, né? Muitos alimentos inflamatórios, né? Que acabam ali prejudicando várias glândulas, né, do nosso corpo, aumenta o tecido adiposo, né? A gente sabe hoje, tem vários estudos mostrando que o tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório, né? Então, aí tu vê a pessoa tá com sintomas de depressão dela, vai no psiquiatra, né? E usa vários tipos de antidepressivo e não consegue resolver, né? Aí tem que fazer uma É, investigação mais profunda, né? Para tentar achar a causa, né? Porque o remédio ele trata sintomas, né? Aí tu vai investigar a causa, tu vê é um hipotireoidismo, né? sim. E foi difícil achar porque eu passei por 5 endócrinos para chegar no resultado. Foi Infelizmente, difícil. né, querida, eu até tava falando antes, não sei se tu viu, a medicina é isso, tu tem que estudar muito, né? E eu tenho medo, então o meu medo faz eu estudar, porque eu tô agora na reta final, então como eu vou atuar, né, na questão da psiquiatria, então eu tenho muito esse medo, né, de a pessoa pagar minha consulta e eu não conseguir deixar passar alguma coisa, sabe? E eu entendo que o que vai fazer eu não deixar passar nada é o meu estudo, né? Então quanto mais eu estudar, né, e saber fazer uma boa anamnese, né, saber investigar o que que a pessoa está sentindo e buscar a causa do problema. Não só, tá aqui, sertralina, toma esse remédio aí, toma esse talopram, né? E aí você vai tratar a sua ansiedade. Não, qual que é a causa dessa ansiedade? Né? Então tem que Sim, buscar a causa desse problema, né? sim. Tem que E buscar a causa. quanto mais eu estudar, mais eu vou poder ofertar isso para os meus pacientes. Então, no teu caso, passou em quatro, né? E nenhum achou o teu problema. O quarto achou. Então, isso que O eu quinto, a quinta. o quinto, né? Então, por isso que eu tento bater muito nessa tecla, porque e hoje, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que querem medicina pelo status, pelo dinheiro. É, Então, eu tento educar os meus alunos. Não. Tu pode ter, ganhar bem, eu acho que o médico tem que ganhar bem, né? Eu concordo com isso, mas eu acho que tem que ser uma consequência de você fazer um bom atendimento, sabe? Eu acho que nunca sim, tem. a consequência de um bom trabalho, sim. Porque não Concorda? adianta, aquelas endócrinos que eu fui antes, eu nunca mais quero nem vê-las na minha vida. É isso que aconteceu, porque elas me enfiaram remédios que não deviam, fizeram coisas e que só foi piorando. Quando eu cheguei na quinta, ela ficou chocada, a situação que eu tava. Podia ter sido resolvido lá na primeira. Então, a minha mãe falou, tá vendo? Existem médicos e médicos. Se você quer seguir essa carreira mesmo, você já fica esperta que ou você faz bem feito ou você nem tenta. Nem tenta, é isso que eu falo pro pessoal, ó, porque os alunos vê lá a headline, né, passar em mente 60 dias, eles acham que é um pó mágico, que é um milagre, que não sei o quê, e não vê que, pô, tu tem um estudo, tu tem uma dedicação, tu tem um esforço, tu tem, né, são vários fatores que vão influenciar na tua aprovação, né, não é Sim, só você querer, e você vai ter que estudar para sempre, então eu sempre sim, tento educar, né, que eu entendo que eu faço parte desse processo de formação médica, né, então eu tento educar vocês
através do pensamento que eu tenho, para que você chegue na medicina e não seja mais um, mas seja uma pessoa que vai fazer a diferença na vida dos seus pacientes, né? Sim, isso é muito importante. Então, minha pergunta, eu tô fazendo tech e eu assisti a aula do Intergamer? Não, Inner Game, Inner Game, isso, jogo obrigada. mental interno. Eu adiantei ela um pouco das outras porque eu tava com essas ansiedades, então eu tenho que assistir as outras depois, eu não vou deixar de assistir. Mas eu vi pra me ajudar a acalmar, porque eu tava tendo crise já de tipo, cara, eu não vou dar conta, não sei o quê, e começou a vir aqueles pensamentos negativos. Então eu assisti pra me ajudar. Idade tu Só tá, que aí quando querida? eu. Oi? Qual a tua idade? 28. 28. Isso. Só que aí, quando eu cheguei no GPOM, eu tentei seguir, né, de acordo com o que você falou, mas quando eu tô fazendo tech, fazendo PBL, fazendo as coisas, eu não consigo criar uma estratégia de memorização. Tipo, eu tenho imaginação muito boa, tá? Minha mãe sempre falou isso desde criança, só que para o estudo específico, para as questões específicas, né, para memorizar alguma coisa, tipo alguma data ou alguma questão histórica, alguma coisa assim, não flui. Tipo, e aí eu queria saber se tem alguma estratégia, alguma dica para você me dar. Eu tô fazendo o tech, inclusive, em pedaços, tá? Eu comecei a fazer ele de acordo com as datas, com os horários, na verdade, que você tinha falado, né? Faz 3 horas e para, e em menos tempo, né, do real. Só que não deu certo, porque ficou me dando ansiedade. Aí eu comecei a fazer em picados. Primeiro eu tô fazendo humanas, aí faço PBL de humanas. Aí depois eu vou pro de exatas e a redação eu tenho feito 3 na semana, tranquilo. Tá. Mas tô fazendo picada assim, não sei se tá certo. Eu tá É, picando por é tipo enquanto. assim, eu vou correr uma maratona. Eu tenho que correr a maratona. Se eu correr picado no dia, eu não vou conseguir correr, né? Uhum, Então, tipo assim, tu tem que fazer a prova inteira, mesmo que tu deixe metade da prova, para tu treinar o que vai acontecer no dia. Porque senão você tá entendi, treinando, por exemplo, assim, eu quero correr 10 quilômetros, eu vou na academia e corro 2. No dia, a minha capacidade foi treinada para correr 2, não para correr 10. entendi. Eu vou conseguir correr 10 no primeiro? Não. Corro um, depois eu corro 2, depois eu corro 3, até eu ter capacidade de correr 10, mas eu tenho que treinar para tentar 10. Esse é meu alvo. O teu alvo tem que ser fazer 90 questões e uma redação em 4 horas. 4 horas. No dia do Enem, tu vai ter 5 horas e meia, só que a tua ansiedade vai estar alta. É normal. Se eu for fazer a prova, hoje eu vou ficar com ansioso. Todo mundo tem. Se tu não tiver ansiedade, tu é psicopata. Psicopata, ele tem uma alteração, né, neuroanatômica no cérebro que ele não consegue, que as emoções não conseguem comunicar, né? O sistema límbico não consegue comunicar com o córtex frontal. Então, por isso que ele faz coisas bizarras, porque ele não consegue ter empatia. As emoções é uma ferramenta para me interpretar as situações. Se você me tratar mal, eu vou gerar um tipo de emoção, para me tratar, para me entender que aquela situação é uma situação ruim. O psicopata não consegue ter essa discrepância, né? Então, Uhum. assim, é normal tu sentir emoção, é normal tu sentir ansiedade, só que a ansiedade afeta o cognitivo. Então, o tempo ele vai passar bem mais rápido, a tua mão vai tremer ali na hora de fazer a redação, vai suar, né? Então, vai ter várias situações que vão afetar essa questão do tempo. Então, por isso que eu treino você para fazer em 4. Vai conseguir na primeira vez? Não, tá? Então, ajusta essa questão para tentar fazer as 90. Se deixar a metade da prova, na próxima, tenta ler mais rápido. Na terceira, na quarta, na quinta, tu vai tentando até Mas chegar. eu volto na prova que eu deixei as questões ou eu vou para outra prova? Não, Tipo, eu fiz a de. tu acabou ali, daí depois tu faz o PBL-ATM. Daí na hora de fazer o PBL-ATM, você tenta fazer as questões ali que ficaram em branco, né? Depois lá durante a semana. Mas ali na hora eu quero que você não faça, tá? Para Ah, você, entendi. para você sentir a frustração, eu quero que tu sinta a frustração de deixar metade da prova em branco, entendeu? Porque tu tem que aprender a lidar com isso, né? Então, que nem tu fez psicologia, né? Uma das áreas mais legais da psicologia é a terapia cognitivo-comportamental. Dos princípios, dos preceitos da TCC é tu expor a pessoa. Se a pessoa tem medo de barato, tu tem que expor ela a isso. Se a pessoa tem medo de elevador, tu tem que expor ela e fazer ela ressignificar aquele sentimento, aquela emoção que gera em determinada situação. Se eu não gosto em falar em público, eu tenho que me expor a falar em público. E aí aprender a lidar com aquela emoção que gera. Então eu quero que você aprenda a lidar com a frustração, que é deixar metade da prova em branco, para tu não aprender a lidar com isso depois do Enem, que pode gerar um trauma tão grande que pode fazer você largar do teu sonho de ser médico. Então é melhor você errar agora do que tu errar no dia do Do Enem. que errar no dia. Tá? Uhum. É melhor eu errar agora que eu sou estudante de medicina do que eu errar quando eu for médico, lá em Sim. dezembro.
Né? Então tem pouco tempo Entendi. ainda, né? Mas enfim, isso é um ponto, tá? Tá. Esse é um ponto que você tem que cuidar bastante, tá? Tá. Outra pergunta que tu fez foi do GPM, tá? Assim, Isso. GPM para humanas, tá? Que nem eu falo nas aulas lá do GPM. Primeiro tu começa com número, depois tu começa com palavras, né? Eu dou o exemplo das palavras em inglês, aí depois eu dou o Uhum. exemplo da fórmula, entendeu? Então primeiro tem que começar tentando memorizar números, que é uma coisa assim mais abstrata, não tem um significado tão específico o número, né? Mas a gente pode criar um significado para aquele número. Depois tu começa com palavras e depois tu vai para fórmulas, tá? Então tu vê que são coisas, são pedaços que eu estou ensinando tu memorizar. Agora tu memorizar um conteúdo de humanas, de história, e não sei o quê, aí já é uma coisa mais avançada, tá? Então eu recomendaria você ser mais pontual assim no teu GPM agora no começo. Pegar uma citação de Platão, por exemplo, para tentar memorizar. Pegar uma fórmula de cinemática, algum conceito de química, sabe? Tipo hidrocarbonetos, algum, né, alguma coisa assim, mais específica, assim, sabe? Para tentar memorizar, tá? Tá, Não entendi. pegar, tipo, humanas, por exemplo, uma data que aconteceu tal coisa. Não, e humanas é muito mais interpretação do que decorar. É, Então, o isso é teste verdade. para humanas, tu vê que não tem um exemplo ali, né? Eu peguei nas aulas, eu peguei lá Getúlio Vargas e te ensinei. Não, eu te ensinei a memorizar fórmulas, eu te ensinei a memorizar palavras, né? Conceitos mais específicos assim, sabe? Que eu acho que faz mais Entendi. sentido você focar a parte da memória nessas coisas específicas, né? Tá, tá bom, eu vou seguir então esse conselho assim. E vou fazer a prova certinho no tempo certo, sem É, ficar picando ela. Mais uma senão, perguntinha. tá. Eu quero fazer a prova da UFPR também, mas eu tô me dedicando 100% à prova do Enem. Então, eu tô certo em fazer isso, mesmo querendo fazer a prova da UFPR, ou eu deveria só fazer a do Enem mesmo? Então, assim, o Enem, ele é uma prova muito boa, né? Por quê? Porque tem questões fáceis, médias e difíceis. Então, Sim, às vezes, tu pode acertar menos questões do que o teu concorrente e ter uma nota maior que a dele, porque tu teve congruência nos teus acertos. Então, tu consegue focar em questões fáceis, questões medianas, né? E as questões difíceis depois. Então, isso te dá uma estratégia de prova muito boa que lá na frente, né? Como é ampla concorrência, são detalhes, né? São pequenos pontinhos ali que te colocam ou te tira da vaga, né? Então, isso tu tem que lidar com essa questão dessa realidade, tá? Então, o Enem é uma prova muito boa porque tu consegue, através dos teus acertos, meio que modular ali quanto tu vai acertar, né? E outra em contrapartida, a federal, tu tem que focar biologia, química, português, aquelas matérias que têm mais peso. E aí tu sim. consegue reduzir A o teu campo de dissertativa. estudo, né? Tu Sim, consegue limitar mais as matérias que tu tem que estudar, né? é, Então tem prós e tem contras, essa limitação. né? Mas enfim, tu pode fazer as duas, não tem problema nenhum, né? Tanto que a Luísa, que é uma aluna nossa que passou em ampla concorrência, ela fez o Enem, né? Tirou 799, eu acho que foi a nota dela. Não conseguiu na UNEB, né? Não conseguiu lá na Federal. E daí no vestibular ela conseguiu. Então eu acho que é interessante também tu fazer, né? Tu faz ali, tu faz o Enem e faz o vestibular também, né? Tenta fazer o vestibular também. E aí saiba dessa estratégia. O que tu pode pegar, faz no final de semana. De manhã tu faz o Enem e de tarde tu faz o vestibular da Federal daí. E durante a semana, Entendi. né? Tá, pode ser então. Vou seguir esse conselho também. É Tá bom, isso. então era só isso mesmo por hoje de perguntas. Tá, querida, Muito parabéns aí. obrigada, Parabéns por Leonardo. estar lutando aí pelo teu sonho, né? Mesmo com uma doença, né? É difícil, né? Não é fácil, né? Mas tu tem que lutar aí pelo teu sonho, né? Não pode desistir. Não, desistir nunca. Desistir não é uma opção. Isso aí, esse é o mantra do curso. Sim. Obrigada, então. Bom dia. Bom dia, Camila. Até mais. Tchau, tchau. Vamos chamar a Kelly agora. Tudo bem, Kelly? Oi, Léo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, querida? De onde que tu fala? Conta pra nós aí. Falando do Rio, Rio de Janeiro. E como que eu posso te ajudar hoje, Kelly? Então, Léo, eu só queria saber se tirar uma dúvidas não, né? Passar como é que está sendo a minha trajetória de estudo, para saber se estou Tá fazendo tudo ansiosa, querida? direitinho. Não, até que não estou, não. Tranquilo? Estou conseguindo controlar um Isso aí, pouco é a o pé de ansiedade. limão, né? Lembra do pé de limão? Anota aí no papel, né? Pé de limão. É, Teus pais vão te perguntar o que que tu aprendeu, tua esposa, né? Vai perguntar o que que tu aprendeu na mentoria hoje, Kelly. Aí tu fala, eu aprendi o pé de limão, né? Aí tu explica o que que é o pé de ela limão. está aqui do meu lado hoje, ela está Né? ouvindo a mentoria também. Porque às vezes a E gente tem isso, né, querida? A gente tem.
Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Não. É que nem o pé de limão. Tu vai plantar, vai dar o fruto. Só tu tem que esperar acontecer todo aquele processo, né? É. Essa semana eu perturbei ela com GPOM, porque eu estava estudando, e aí eu montei uma história da gente da época de namoro Uhum. para montar o conteúdo de corrente elétrica. E aí eu Sim. fiquei contando para ela a história e tal, e ela começou a rir, porque a gente foi lembrando do que aconteceu. E aí eu consegui ajeitar ali a fórmula, né, dentro daquele conteúdo. Uma coisa também que eu gostei muito, que eu aprendi a de tangente, da equação da trajetória, né? Então, assim, tenho conseguido aplicar bem o GPOM, Uhum. né? O que ainda, para mim, está sendo difícil na parte de exatas mesmo, porque eu tenho feito fax dentro da prova, né? Então, tentando, assim, pensar mais rapidinho, fazer ali no cantinho. Mas eu Isso. ainda perco muito tempo, né? Então, acabo não conseguindo concluir as questões, né? No tempo que a gente marca de 3 horas, que a gente que tem simulado, né? Uhum. As humanas eu tenho ido bastante, tenho ido muito bem até. Uhum. A de exatas que ainda tenho ficado um pouquinho atrasada. Mas eu tenho aprendido mais com as que eu tenho errado, sabe? É Por isso porque até comentei contigo o lá erro, na. ele é bom, né, querido? O erro, ele não é ruim, né? Às vezes tu aprende mais errando do que acertando, né? Só que a gente Uhum, tem essa crença de valorizar a vitória e não a derrota, né? sim. Então, eu até acho que comentei lá numa das aulas, falei assim, poxa, eu errei bastante, mas eu aprendi muito com as questões, porque depois que a gente termina de fazer a parte simulada, que vai fazer o PBL-ATM, aí você, caramba, era isso, né? Não era tão difícil, né? E como eu tenho uma questão de, às vezes, pegar a questão e ainda não deixar ela para trás, eu ainda tenho que bater muito nisso. Aí eu fico ali insistindo às vezes, né? E acabo perdendo muito tempo na questão. Eu vi que não dá, passo para outra, né? Eu acabo, às vezes, fico persistindo ali. E aí, o que que acontece? Chega na hora, eu insisto, insisto, insisto. Aí eu fico cansada, aí pulo. Aí quando eu volto e já tô cansada, eu não reviso, aí eu marco errado. Porque eu fiquei cansada. E aí aquele que você É isso aí, fala, já dá tá um pegando o cheat. jeito, já tá pegando o significado, né? Isso. Aí é nível emocional, né? Você falou até lá na... Isso aí, Eu chego querido. lá, fico Uhum. Eu, esgotada e vou... eu, eu agora eu tô jogando tênis, né? Aí eu vejo o podcast de atletas, né? Eu gosto dessa parte de performance. Aí, por exemplo, o cara, quando ele tá sacando a bolinha de tênis, no começo, ele tem um nível de acerto muito maior do que depois no segundo set do jogo. Por quê? Porque ele perde energia. E aí eles viram através da estatística que ele perdia a energia dele. Então, quando ele fazia o primeiro set, o que que ele fazia? Ele tomava aquele carb up, que é tipo um sachê de Sim. açúcar, né? De carboidrato. Ele tomava para dar aquele up, para ele manter a energia dele. Então, tu vê que lá na AIDC, Análise Individual de Desempenho Cognitivo, tem muita gente que é procrastina, nem vê a planilha lá, né? Depois bota a culpa em Uhum. faça medicina. Mas tem lá, como foi o teu nível de energia durante o TEC. Por quê? Porque se você baixa a tua energia, quer dizer o quê? Que você vai errar mais questões por falta de energia. Léo, eu sinto dificuldade de ler. Talvez seja uma falta de energia. Então é interessante você colocar o quê? Nutrição cerebral. Você colocar talvez uma banana. Ah, deu 2 horas de prova? Deixa eu comer uma banana. Uma paçoquinha, deixa eu comer uma paçoquinha para dar aquele pico de insulina ali rapidinho no meio da prova, né? Ou antes da prova, deixa eu organizar a minha alimentação para que eu tenha mais energia durante a prova. Então, tu vê que é que nem um atleta, né? Por que que o método se chama atleta da mente, né? Tem aqui, ó, atleta da mente. Por quê? Porque você é um atleta. Que nem o jogador lá das Olimpíadas, ele vê todos os detalhes, todas as coisinhas, porque daqui um pouco, por exemplo, que nem a Camila ali, que é a ampla concorrência, duas, três questões, que baixou a energia dela, que ela errou, que ela perde a vaga. Ou é duas, três Uhum. questões que ela aumentou a energia dela, e como ela fez muito tech, ela sabe quando que baixa a energia dela estatisticamente durante o tech, ela come uma coisinha ali e dá aquele up, e aí ela tem mais energia para finalizar a prova. Sim. E aí, Léo, assim, é muita corrida, né? A vida da gente que trabalha e estuda. Então, eu gostei muito da parte que você fala do método em linha, porque você vai pegando as coisas lá
visualmente, assim, dia a dia, e começo a tentar aplicar, né? Tudo, Então, tudo. essa semana Viu que mesmo, eu fiz um monte de coisa que eu falei, um monte de coisa que eu estudei ontem, eu já peguei e falei aqui, cefaleias e salvas, várias coisas. sim, Por quê? Porque eu tô aqui falando com vocês e tô aproveitando para fazer o recall. isso. E aí, essa semana eu estava dirigindo, aí a gente estava aqui na Transolímpica, uma, uma via aqui expressa, de alta velocidade, e aí minha esposa falou assim, você estava estudando, né, física e tal? Falei, é. Aí ela começou a me perguntar algumas coisas foi o que, amor, que você falou? De força centrífuga. Aí Aham. ela, ó, agora a gente vai passar ali na curva. Aí ela, você vai perceber, você vai sentir. Aí ela foi falando comigo. Aí ela falou, se tivesse um caminhão do lado, o que que ia acontecer? Né? Sim. Você ia Aí o passar Enem, eu assim. acho, né? É uma questão assim, né? É. Aí ela foi falando comigo. Aí eu já memorizei ali que se tivesse um caminhão, as forças iam se anular e tal, né? Porque não ia me jogar, né? Aí eu lembrei da máquina de lavar, da centrífuga, foi tentando fazer uma analogia. E engraçado, Léo, que também falando dessas coisas de a gente humanizar a questão, eu estava fazendo uma questão e eu também agora não vou esquecer mais, que era alguma coisa do sabão. E aí eu fui lá fazendo, peguei as respostas e fui analisando, né, as Tá respostas. usando o material, né? O que que tu tá achando Isso, do material? Tá te ajudando? Tu que tá começando a tá, usar. me ajudou muito, muito, me ajudando muito. Aí eu peguei. É bom saber esse feedback de vocês, né? Porque o material não fui eu que fiz, né? Uhum. Eu meio que eu pedi mais ou menos como que eu queria o material, né? E eu fiquei com muito medo, né? Que fosse uma coisa muito teórica, que não fosse muito prática, né? Porque eu tenho 60% dos alunos estão começando do zero, né? Só 40% já vinha estudando, né? E 60% tá do Sim. zero. Então, quem tu que está começando do zero, é importante ter um material que seja fácil para você, que você consiga aprender sem depender de uma videoaula, né? Porque a videoaula Uhum. a retenção é menor. Então, você só com material você ganhar uma base teórica, né? Sim. Inclusive, foi no material que eu vi sobre a refração da luz, numa questão que tinha da garrafa PET, que o cara inventou lá, né? Uhum. Da luz. E foi lá no material que eu tirei a minha dúvida. Me ajudou muito. E Sim. entendi outras coisas que falava, pô, você usa óculos, aí outras coisas, Sim. na Outra piscina, coisa, que que bate a legal. luz, o mar. E aí eu, caraca, é mesmo, não, nem. Às vezes a gente fica meio travado, né? Quando é para pensar em alguma coisa de exemplo. E aí, nessa questão que eu tava falando do sabão, eu li lá tudinho bonitinho, aí tinha lá escrito assim, sapolização. Sim. Aí eu li assim, aí minha cabeça, a minha mente lá atrás falou assim, é essa. Aí eu ainda escrevi do lado assim, poxa, antigamente tinha um produto de limpeza chamado Sapólio, que a minha avó usava para desengordurar. Olha, eu fiz a história todinha. Você acredita que no final eu marquei errada? É, tem que cuidar isso, querida, desatenção, né? Aí eu falei, caraca, eu respondi para mim, fiz bonitinho, fiz a humanização e na hora eu falei, não, não é isso não. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei com medo de marcar o que eu tinha pensado, sabe? Aí eu não marquei. E depois eu fiquei rindo, né, de mim. Falei, vou ir, né? Vou chorar. Mas agora eu aprendi também, não vou esquecer mais dessa questão, né? Então, se cair novamente, desse jeito, pelo E é menos. louco, né, querida? É louco como a gente fica mal quando erra, né? Uhum, Eu às vezes na faculdade de medicina, né? Às vezes eu erro alguma coisa, não sei alguma coisa, eu fico tipo, cara. Só que é bom que eu erre, né? Porque é errando que eu vou aprender, né? Ninguém nasce sabendo, né? E às vezes a gente se uhum, compara, muitas vezes tu pega, tipo, por exemplo, uma pessoa que já tá há 4, 5 anos formada, né? Um residente, ele, uma pessoa que já tá trabalhando, e aí tu meio que se compara, né? Porque ele sabe mais, e aí tu sabe menos, e aí tu fica naquela coisa, né? Então é um trabalho, né? É que nem a inteligência emocional, é que nem tomar banho, né? É todo dia. Se tu não tomar banho, tu fica fedendo. A inteligência emocional, se tu não limpar tuas emoções, refletir. Eu acordo de manhã, eu faço todo dia o boot matinal, né? Quem que eu sou? Qual que é a minha identidade? Por quê, Kelly? Se eu sei quem eu sou, eu sei eu consigo modular o meu ambiente. Se eu consigo modular meu ambiente, eu modulo meus comportamentos. Se eu modulo meus comportamentos, eu modulo o meu resultado. E aí eu não deixo sim, coisas externas me afetar, né? Então, quando eu tenho a minha identidade de quem que eu sou, quais são os comportamentos que eu quero ter, eu consigo modular. Então, eu não vou sair final de semana beber, eu não vou em churrasco da família no domingo,
né? Então eu consigo modular. Ah, Léo, mas eu não queria perder o churrasco. Pois é, é o preço do sucesso. Tem momentos que dá para ir, dá. Tem. Mas primeiro tu tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então esse é o preço, né? Para você conseguir ter resultado, né? Às vezes perder um domingo, ficar o dia inteiro em casa estudando, né? Eu gostei muito desse módulo de inteligência emocional. Eu até assisti ele essa semana. Assisti até mais de uma vez, assisti. Esse é Eu o tinha assistido, bom. aí assisti novamente, que eu falei, pô, eu precisava assistir mais uma vez para dar uma mastigada, né? Eu até fiz um comentário, achei muito importante essa parte, porque é o principal, né? Como eu também fiz recente uma prova em que eu não consegui entregar o cartão resposta por causa da ansiedade, do nervosismo, eu falei, cara, eu tenho que tirar isso como exemplo. Então, eu peguei, eu vi lá e você contou lá a questão do fato da menina que estudou um tempão, estudou contigo até, né? Ensino médio, e não conseguiu passar. E da menina da residência também, que você contou, né? Uhum. Fez e chegou na hora, não conseguiu por causa do nível emocional. Falei, pô, cara, eu não posso deixar repetir ficar nesse looping, né? De sempre deixar o nível emocional ditar, né? A conclusão da minha história, né? E aí eu gostei muito desse modo. E agora, eu tô no TEC de 2020, né? Aí eu vou fazer 2020, não, 21, indo para fazer 2020 agora, né? Tô descendo, né? Fiz 2023, 22, 21, agora é 20, depois 19, certo? Isso aí. Certo? Uhum. Então é isso, Léo. Queria mesmo passar como é que tá sendo. Isso aí, querida. Entendi. Continua, né? Continua aí aplicando o método, né? Acredita no método que vai, no final vai dar certo, né? Só tu seguir aquele protocolo ali, trazer a tua rotina para os estudos, né? Fazer essa aplicação que tu tá aprendendo com a tua rotina, tu tá dirigindo no carro. Isso aí, querida. É bem isso. Isso aí. Tá bom, então, Léo. Obrigada, tá? Então tá, Um até bom mais. domingo pra Tchau, você. tchau. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Então, finalizamos aí mais um plantão Tira Dúvidas, tá? É importante, né, pessoal, vocês participarem desse plantão. Léo, eu não tenho nenhuma dúvida, mas entra aqui. Às vezes uma coisa que eu falar, um detalhe, alguma coisa vai fixar aí na tua cabeça, né? E aí você vai poder até refletir, pô, como é que foi minha semana, como é que foi meus estudos, tá? Então, semana que vem não tem. E aí a gente volta na outras, a minha equipe manda, tá? Minha equipe avisa, tem que ver bem certinho meus horários, tá, pessoal? Mas aí a equipe avisa daí quando que a gente faz um novo plantão tirar dúvidas. Aí no próximo mês a gente faz mais um daí, tá? Para tirar as dúvidas de vocês aí, né? Poder orientar vocês. Talvez de semana, dia 19 talvez a gente faça aí um novo plantão aí, que é uma segunda-feira. Mas daí a minha equipe avisa vocês. E se tiverem dúvida, podem mandar na plataforma ali, né? Aí a gente responde todas as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Bom domingo aí para vocês. Boa semana. E tamo junto, pessoal. Desistir? Não é uma opção. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.